As imagens não são símbolos. O símbolo pressupõe um conhecimento já adquirido e requer um processo intelectual. A imagem cinematográfica age sobre a sensibilidade do espectador, prendendo-o num universo fechado, um universo em que é impossível o contacto profundo com os outros homens. A imagem tem a aparência de ser algo finito e opaco, que impede o espectador de ir mais além daquilo que vê. Contudo, a análise dos grandes clássicos da sétima arte garante-nos que os melhores realizadores não se limitaram a reunir imagens apenas para representar ou filmar qualquer coisa. A imagem cinematográfica e a imagem plástica. O objetivo do cinema é a sugestão e não a reprodução do real. O fenómeno do movimento fílmico é um aspecto de conflito espaço-tempo, com mais atualidade que nunca na nossa época e na nossa sociedade. A filmologia não pode ser considerada como uma ciência secundária, mas deve ser alvo de uma investigação autónoma. É particularmente interessante abordarmos o problema da perspectiva. Desde o Renascimento até ao final do século XIX, as artes ocidentais foram dominadas por um único sistema de construção de perspectiva. Contudo, após o conhecimento das artes não ocidentais e da fotografia, surgiram algumas noções como espaço posicional, espaço topológico, espaço projetivo e espaço perspectivo. O cinema oferece-nos um instrumento de investigação excepcionalmente vasto. Eis a razão pela qual o estudo das leis da imagem cinematográfica é inseparável do desenvolvimento da perspectiva plástica. Tal como o espaço, a perspectiva não é uma realidade estável, até porque a nossa época cria condições para uma nova linguagem. Todas as épocas e sociedades da humanidade têm o seu próprio espaço e a sua perspectiva. Qualquer estudo positivo dos problemas do espaço fílmico e plástico contemporâneo terá que ter como primeiro objetivo a análise da noção de objeto. Quando se fala de filmes, convém nunca perder de vista que se trata de uma linguagem e de uma arte de ilusão. Na base da leitura dos signos plásticos encontra-se sempre a imaginação e a memória. Estas duas funções trabalham incessantemente em alternância e em colaboração. No que diz respeito à representação do espaço, estas duas faculdades têm uma participação recíproca. Só a imaginação pode tornar vivo o filme. O cinema é uma arte, mas só consegue ser compreendido devidamente se integrar este fenómeno numa série inumerável de signos plásticos. Consequentemente, não pode haver espaço sem imaginação e memória. O cinema é um dos mais característicos testemunhos de uma forma de civilização, que se adapta a uma nova vivência da natureza e que cria prática e visualmente um mundo novo. O espaço fílmico é plural: espaço visual, espaço tátil, espaço motor, o espaço pensado pelo argumentista, o espaço que o realizador concretiza, o espaço que a câmara concretiza materialmente e o espaço que o espectador se apercebe. A imagem cinematográfica e o imaginário. Quando analisamos um fenómeno como o do cinema, estamos a realizar uma análise da função do imaginário. O cinema corresponde a uma linguagem simbólica. Porque o que vemos representado no ecrã não é uma duplicação do real, mas sim um signo. Identificamos-nos com a personagem representada por qualquer obra, ao suscitar o nosso interesse, seja pela positiva ou pela negativa, obriga-nos a reviver o passado. De acordo com esta opinião, de que o cinema deve aproveitar os ensinamentos das outras artes, estamos perante uma espécie de aperfeiçoamento das artes do passado. De fato, o interesse do cinema deve-se ao facto de nos trazer algo de novo, que mais nenhuma outra forma de arte possui. Segundo as ideias e realizações plásticas de Delaunay, chegamos à conclusão que a problemática do cinema se encontra naquilo a que se chama o simultâneo. O simultaneanismo, fórmula retirada da ciência do século XX, implica a exploração e a utilização de relações entre cor e luz. Começou então a ter-se a noção de que a luz não era apenas uma força isolada, mas sim uma vibração, confundindo-se com um conjunto de qualidades sensíveis do universo, e em particular com a cor. O princípio do cinema reside a seleção que é feita, não só pela câmara e pela montagem, como também na articulação dessas imagens selecionadas ao fazê-lo passar no ecrã. Assim, chegamos à conclusão de que o objetivo do cinema não é a representação direta do movimento e profundidade, mas sim a criação de um sistema seletivo de imagens. Nesta divisão, vai surgir-nos igualmente a relação entre o acontecimento e a forma. O acontecimento trata-se de tudo aquilo que sucede a cada um de nós. É uma ruptura que interrompe
o curso regular das coisas e também, por excelência, o campo sobre o qual a imagem cinematográfica trabalha. O espaço é o lugar e o tempo é o acontecimento. Deste modo, o espaço é a unidade e o tempo é a pluralidade. O espaço implica a localização e o tempo a distribuição. O cinema como meio de transmissão de mensagens. Há qualquer coisa de subaquático no desenrolar da sequência de um filme. A relação entre cinema e educação faz parte da história do cinema. Desde o início da produção cinematográfica, que a história do cinema sempre foi considerada, até pelos próprios produtores e diretores, um poderoso instrumento de educação e instrução. A relação entre cinema e conhecimento excede o campo da educação formal. O cinema põe as coisas do mundo numa sequência de imagens e numa arquitetura de lugares que não servem apenas para a compreensão da história que está a ser descrita. O espectador, ao centrar-se na história, aprende a olhar o mundo, criando com imagens uma visão das coisas do mundo e do que é importante para cada uma das formas de valorização do mundo. Os fenómenos fílmicos e cinemáticos tornam-se um ato de aquisição de conhecimentos e de reflexão crítica sobre uma faceta preponderante da nossa história. A prática da imagem no cinema. Com a imagem pura, entramos num domínio muito delicado, quase secreto.